Olá, nono ano, professora Daniele, com a nossa aula de inglês da semana, tudo bom? Eu estou bem, espero que vocês estejam bem também. Turma, vocês já devem saber, né? Na semana que vem nós faremos um recesso das atividades, né? Então, não teremos aula postada, né? Retornaremos na primeira semana de agosto, acredito que com ao vivo, revisão, tá? Tirando dúvidas aí do caderno 2. E aí na segunda semana a gente vai iniciar o caderno 3. Então, essa é a última aula do caderno 2. Se houver alguma dúvida nessa correção, vocês anotem para trazer no plantão do nosso retorno do recesso, tá? Não esqueçam. Bom, então a gente tinha como tarefa de casa a página 177, né? E as seguintes. Então vamos lá. Qual é o nosso tema, né? Present Perfect, né? O I eu já tinha feito, vocês tinham que completar com a forma correta do Present Perfect, usando already ou yet. Lembrando que already é sempre para as afirmativas, é o já. E o yet, ele é o ainda não, ele é usado na negativa. E na interrogativa, ele é o já. Então, o já, ele pode ser o already, nas afirmativas, ou o yet, o já pode ser o already na afirmativa e o yet na interrogativa, tá? E o yet na negativa, ele significa ainda não, algo que ainda não aconteceu, beleza? Então, aqui no A, it's 6:30, são 6:30, mas papai ainda não chegou. Hasn't arrived yet. Lembrando que a forma do present perfect é o verbo auxiliar have ou has, dependendo do sujeito. O sujeito aí é dad. Dad é he. Então, he, she, it é has, tá? Todos os outros, have. E o verbo no particípio passado, que é aquela terceira coluna dos verbos, né? Então, o verbo arrive é mais fácil. Ele é um verbo regular. Então, todo verbo regular, ele vai levar de, ed ou ied, tá? Então, arrive termina com e, ele vai levar só um dezinho. Então, vai virar arrived. E o yet é ainda não. Então, ainda não chegou. Beleza? B. O B ficou I've already asked you twice. Are you going to do it or not? Eu já pedi a você 2 vezes. Você vai fazer isso ou não? Então, esse already é o já. Eu já pedi. É uma afirmativa, tá? C. He really loves that film. He has already seen it 3 times. Ele realmente ama aquele filme. Ele já viu ele 3 vezes. Então, has, verbo auxiliar, que está concordando ali com o he, o already, que é o já, e o seen, que é o particípio passado do verbo see, ver, né? Então, se, só, sim. Quando você vai olhar lá, a planilha dos verbos irregulares, porque esse verbo é um verbo irregular. Por que ele é irregular? Porque ele não termina em D, é D e é D. Tá? Os irregulares têm formas diferentes, não tem regra para eles, tá? Cada um é de um jeito. Então, quando você olha a planilhinha dos verbos irregulares, você vai ver lá. Se é o presente, só é o passado e sim é o particípio passado, que é essa forma verbal que a gente usa no present perfect, tá? Letra D ficou, é uma pergunta. Então, pergunta, já sei que eu vou usar yet, tá? Lá no finalzinho, como está lá, o yet no finalzinho. E have you tidied your room? Você já arrumou o seu quarto? Yes, I have, mother. Sim, mãe, eu já arrumei, tá? Então, na interrogativa, a gente inverte a afirmativa, tá? Então, se na afirmativa eu falo you have tied, na interrogativa eu falo have you tied, eu troco de lugar o have com o you, tá?
Letra E é negativa. Ele pede que seja negativa aqui, not be. Então, a negativa do have, que está concordando ali com I, é haven't. E o passivo passado do verbo be é been. Quando eu olho lá, verbo irregular, na planilhinha, tá lá be, presente, was ou were, que é o simple past, é o passado, e o been, que é o particípio passado. Então, essa é a estrutura. E o ainda não é o yet. Então, eu ainda não estive em Paris, mas eu irei um dia, tá? E o F, o teste é amanhã, e a Mary, ele que é negativa também. Hasn't studied yet. A Mary ainda não estudou. Negativa do verbo auxiliar, hasn't. A negativa do has é hasn't. Studied é o particípio passado do verbo study. E o yet é o ainda não. Ok? Muito bem. Agora, do outro lado aqui, temos o homework. Ligue as atividades na caixa ao tipo de feriado. Esse aí tinha lá no início da unidade, tá? Era só você também consultar lá para ajudar. Então, aqui, o que é um sightseeing? Visitar um castelo antigo, visitar ruínas. O que são atividades ao ar livre? Bungee jump, mergulho. Relaxantes, atividades relaxantes. Ler um livro, assistir séries no sofá. O que é um foto safari? Ver leões selvagens de um jipe. Estudo, aprender espanhol, fazer um curso de artes. Voluntariado, plantar árvores. Camping, armar uma barraca. Cruzeiro, estar em um navio, mergulhar, ler um livro, tá? No 2, era para completar com already, yet, for, just e o since. Eu até incluí aqui porque ele não tinha colocado since, mas tem resposta com since, tá? Então, relembrando, already é já, yet é ainda não, ou já para pergunta, already é já para afirmativa, for é a um período de tempo, né? Por um período de tempo, é o verbo a com H. E o just é o que acabou de acontecer. E o since é o desde um certo momento no passado, tá? O A eu já tinha feito. We have been friends for many years. Nós somos amigos há muitos anos. In fact, since we were children. Na verdade, desde que éramos crianças. Letra B. Eu tentei falar com ele por muitas horas, tá? Um período de tempo. Many hours. Um período de tempo. Felizmente, ele acabou de chegar. Fortunately, he has just arrived. C. Ele é um grande pianista. Ele toca piano desde os 8 anos. Então, aqui, since. D. Eu não terminei de ler o livro ainda. Então, o yet, ainda não, tá? Eu ainda não terminei de ler o livro, mas eu já li 60 páginas. Aqui, então, é o already e aqui é o yet. Aqui é ainda não e aqui é o já de uma afirmativa. Aqui é o ainda não, que é uma negativa, tá? Pergunta. Pergunta, já sei. Present perfect, vou usar yet. Have you arrived yet? Você já chegou? No, not yet. Aqui é negativa. Não, ainda não. The coffee is hot. I've just made it. O café está quente, eu acabei de fazer. Nosso time está ganhando. Eles já marcaram 2 gols. Already, ok? Aqui, eu já tinha interpretado o cartoon, tá? Então, desde que o homem se mudou para os Estados Unidos, ele tem ganhado muito peso, tá? A resposta é... No looking back, vocês tinham que fazer as frases no present perfect usando esses elementos aqui, fazendo afirmativas e negativas, o que ele já fez e o que ele não fez. Esses 2 eu já tinha feito. E aqui o restante, ó. He has already made the beds, ele já fez as camas. He has already washed up, ele já lavou.
He has already cleaned the kitchen. Ele já limpou a cozinha. He has mopped the floor. He hasn't mopped the floors yet. Ele ainda não passou o pano no chão ou nos pisos. He hasn't vacuumed the sitting room yet. Ele ainda não passou o aspirador nas salas de estar ainda. He has already tidied the boys' room. Ele já organizou o quarto dos meninos. Eu vou voltar no próximo vídeo com a explicação do restante dos exercícios, ok? Até daqui a pouquinho.